Bom domingo, igreja. Que a graça e a paz de Jesus Cristo sejam com todos nós. Vamos colocar em pé e começar mais uma celebração essa noite? Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Seu choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Seu vento é forte e profundo mar, sua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Seu choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, que eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu 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 fazes
exaltar esse que é digno de todo louvor. Nós já exaltamos e confiamos, cantamos que nós podemos confiar neste amor que não falha. Nós exaltamos a esse nome que está acima de todo nome. E nós vamos continuar dizendo que esse nome é lindo, esse nome é maravilhoso, esse nome é poderoso. Diante desse nome todo joelho se dobrará. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar.
maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, tumba vazia agora está. O céu te adora, clama tua glória, ressuscitaste, vive está. És invencível, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Os irmãos possam assentar. Esse nome tem todo o poder. Que a gente esteja aqui pedindo, que a gente esteja aqui confiando, que a gente esteja aqui acreditando que Ele pode.
que esse nome é poderoso, que esse nome está acima de todos os nomes, que aquilo que Ele prometeu, Ele é capaz de nos dar. Nesse espírito ainda, confiando que tudo que nós estamos aqui derramando diante dEle, Ele é capaz de realizar, que nós estamos aqui não por questão de desespero, mas confiando, descansando, nos derramando diante dEle. Queria chamar aqui a minha mãe para que nós orássemos, que a gente se conectasse em comum aqui ao trono de Deus, para que nós pudéssemos pedir a Ele tudo aquilo que está no nosso coração, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos traz aqui, que nos traz diante dEle todos os dias, para que nós confiemos e descansemos no nome dEle. Amém, amados. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós temos esse convite essa noite. Vinde ao Senhor. Como diz o pastor, não por desespero, não por falta de não ter aonde se agarrar, mas porque o Senhor está nos convidando. O Senhor faz esse convite nessa noite. Vinde a mim. Nele nós vamos encontrar descanso, vamos encontrar consolo, vamos encontrar aquilo que nós precisamos e aquilo que Ele tem para nossas vidas, que não é pouco. E eu quero chamar aqui à frente também a irmã Eudijane. Irmã Eudijane, terça-feira, irá passar por 2 cirurgias, né, Jane? 2 cirurgias. E nós vamos estar orando pela vida da irmã Eudijane de uma maneira especial. Eu também acabei de receber um pedido de oração. A filha de uma prima minha, 22 anos, teve essa madrugada um AVC hemorrágico e está em estado muito grave. E você também tem o seu pedido. Você tem aquilo que você sabe que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode ir. Só o Senhor pode dar a solução. Então, feche os seus olhos, se você puder. Vamos falar com o nosso Pai. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigado por cada vida, Senhor, que está aqui nessa noite, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, porque nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que nos convida hoje, ó Pai, a colocar diante de Ti, Senhor amado, aquilo que tem nos incomodado, aquilo, ó Pai, que nós necessitamos, aquilo que nós buscamos, que só em Ti nós podemos encontrar, meu Pai. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, nós clamamos como nós acabamos de cantar aqui, porque o Teu nome é incomparável, porque o Teu nome é poder, ó Pai. O nome de Jesus, aquele que está acima de todos os nomes, aquele que é poderoso, aquele que recebeu o poder dos céus, ó Deus, aquele, ó Pai, que ressuscita mortos, que cura, que salva, ó Deus, que restaura e que renova, Senhor, nossos corações, ó Pai. Ó Deus, queremos clamar nesta noite, ó Pai, pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Por cada pedido, ó Pai amado, que aceitou esse convite, ó Pai, de ir até o Senhor, de colocar diante do Senhor e de descansar em Ti, Senhor, porque em Ti nós confiamos, Pai. Ó Deus, faz, ó Pai, aquilo que Te apraz, aquilo, ó Pai, que está no Teu coração, ó Pai, aos Teus servos e às Tuas servas. E Te pedimos também pela vida da nossa irmã Eudijane, ó Pai, que estará, ó Pai, nessa semana, ó Pai, passando por uma cirurgia, Pai. Não só uma, mas como 3 cirurgias, Pai. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós colocamos a Tua serva em Tuas mãos, ó Pai amado. Usa, Senhor, as mãos daqueles médicos, aquela equipe, ó Pai, de enfermagem. Deus, no nome do Senhor Jesus, nós cremos, ó Pai, no Teu poder e na Tua glória. A Tua serva, Pai, tem confiado em Ti, tem se consagrado e se colocado diante do Senhor, ó Pai. Ó Deus, cuida da sua família também, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, coloca paz, coloca esperança, coloca confiança neles, ó Pai. E que eles possam também, ó Pai, descansar no Senhor, ó Pai. Clamo a Ti também, ó Pai, pela vida da Camila, ó Pai. Vai, Senhor, ali, ó Pai, naquele leito de dor, ó Pai. Naquele leito, ó Pai, onde muitos ali já perderam a esperança. Mas o Senhor é a nossa esperança, Pai. Por isso, ó Pai, toma, Senhor, aquela menina nas Tuas mãos, ó Pai. Faça a Tua vontade, o Teu querer, ó Pai. Cuida da sua família, da sua mãe, dos seus filhos, Pai. No nome do Senhor Jesus. Fala conosco nesta noite, ó Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós estamos sedentos, ó Pai, para ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem aos nossos corações, ó Pai. Usa, Senhor, o Teu servo nesta noite, ó Pai, para que venha falar, Senhor, inspirado por Ti, Senhor, para que venha, Senhor,
falar, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai querido. Muito obrigado pela vida de cada um, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor, pela sua família, pela igreja, Pai querido. No nome do Senhor Jesus, recebe, ó Deus, a nossa adoração. Recebe a nossa oração nesta noite, ó Pai. Nós clamamos a Ti porque em Ti confiamos. No nome doce de Jesus. Amém. Amém. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. No calor deste lugar, não diz respeito a esse prédio, no calor desse lugar, não diz respeito a este horário durante a semana. O calor deste lugar diz respeito a essa comunhão que nós estamos vivendo, que nós estamos experimentando. É no meio dos louvores em que Deus habita. É na comunhão em que nós vivenciamos o milagre. É na comunhão em que nós podemos nos derramar diante dele. Não que a gente já não faça no nosso dia a dia, onde nós estamos, mas este momento nós temos reservado para estarmos face a face com Deus. Essa igreja é uma agente do reino, é aqui que nós escolhemos para chamarmos de casa de Deus. Nós temos visto muitas coisas acontecendo aqui entre irmãos, nessa comunidade de fé. Nós temos nos envolvido, nós temos nos engajado, nós temos participado e principalmente nós temos vivido, nós temos visto aquilo que o Senhor Deus faz por nós, em nós e através de nós. E nesse momento nós temos a oportunidade, mais uma vez, de financeiramente nos envolvermos, de abraçarmos essa causa que é universal, que é atemporal, mas que também é local. É aqui, é nós, somos nós que estamos fazendo a vontade de Deus, atuando todos os dias, presente onde quer que nós estejamos. A Jane já tantas vezes conta aqui que sente a nossa quase que presença nos momentos em que ela se sente mais angustiada. As pessoas que têm experimentado o alcance dessa obra, dessa igreja, que não é a obra minha, do Marcos, é a obra comunitária, é a obra de cada um de nós. E nós temos mais uma vez a oportunidade de contribuirmos financeiramente com a obra de Deus, mas também aqui, com essa agência que tem feito dia após dia aquilo que o Senhor tem colocado
na nossa frente. Enquanto nós cantamos a próxima música, quem tiver as suas contribuições pode trazer aqui à frente. Senhor Deus.
de orar, quero chamar as crianças aqui à frente. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós temos visto Teu agir, nós temos visto, presenciado o Teu milagre aqui nessa comunidade. Que nós possamos a cada dia buscar, se interessar cada vez mais, se aprofundar na Tua causa, naquilo que compete ao Teu reino. Muito obrigado, porque isso tem se mostrado no interesse dessas crianças que têm vindo aqui para aprender mais de Ti. Que as histórias que elas ouçam, que elas vejam, que elas aprendem aqui, possam fazer a diferença na vida delas. E mesmo depois de adulto, elas ainda se lembrem delas. Elas ainda se lembrem do Senhor. Que aquilo que elas vão ouvir agora não entre apenas no ouvido, mas que fique plantado na mente e no coração delas. Para que elas possam seguir os Teus caminhos a partir do que elas aprendem aqui. Muito obrigado, nós agradecemos mais uma vez por tudo que nós já cantamos, por tudo que nós já falamos, nós ouvimos, por tudo aquilo que o Senhor já fez conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero essa noite chamar aqui à frente o Gutierrez. A história, ainda que breve, de tão poucas interações, é longa já. Nós nos conhecemos há mais de alguns anos, através da internet. O conteúdo dele, a mensagem dele, as nossas conversas foram edificantes, foram gratificantes. E ao longo do caminho, pude acompanhar um pouco da sua trajetória, dos livros que ele escreveu, do ministério que ele tem exercido nas Assembleias de Deus. Aqui, Gutierrez, nós falamos que acima de batista, nós somos irmãos, nós somos cristãos. Acima de nós falarmos a língua dos batistas, nós falamos a língua de Cristo. Então é uma honra, é um prazer tê-lo aqui conosco essa noite. E você pode ficar à vontade em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Como assembleano, eu tenho que dar a paz do Senhor, né? Normalmente nas batistas é graça e paz. Mas é um prazer estar aqui com vocês. O convite aqui do Daniel. Já tem um tempo que ele me convidou e trago aqui uma palavra para que os irmãos possam sair daqui meditando a respeito da bondade do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo 74. Salmo 74. Eu estou acompanhado da minha esposa, Eduarda, está ali atrás. E quando eu estou em São Paulo, ela sempre está me acompanhando, é uma alegria. Graças a Deus por isso, irmãos. Salmo 74. Eu vou ler todo o Salmo. Você vai, por gentileza, me acompanhar aqui na leitura. É importante que a gente leia o Salmo como um todo. Esse Salmo eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, NA. Diz assim a palavra do Senhor. Ó Deus, por que nos rejeitas para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as ruínas perpétuas, para tudo de mal que o inimigo fez no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e erguem as suas próprias insígnias como sinais. Parecem-se com os que se empunham os seus machados no espesso da floresta. E agora, com seus machados e martelos, destrói todos os entalhes de madeira. Incendeia o teu santuário,
profanam a morada do teu nome, arrasando-a até o chão. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós quem saiba até quando isso vai durar. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão, sim, a tua mão direita, e a conservas no teu seio? Mas Deus é o meu rei desde a antiguidade. É Ele quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos, despedaçaste as cabeças do Leviatã e o deste por alimento às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tu é a noite. A luz e o sol tu o formaste. Fixaste os confins da terra, verão e inverno tu o fizeste. Lembra-te disso. O inimigo tem insultado o Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues a rapina à vida da tua pomba, nem te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Lembra-te da tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado o oprimido, que o aflito e o necessitado louve o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Levanta-te, ou lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Amém. O Salmo 74, ele é um salmo atribuído a Asaf. Asaf, como vocês sabem, foi um dos cantores responsáveis pelo louvor do templo, um dos músicos responsáveis ali pelo louvor do templo. Os estudiosos acreditam que não foi um salmo escrito diretamente por Asaf, mas por um descendente de Asaf, por alguém que fosse ali da família de Asaf, até porque esse salmo está num contexto da destruição do templo pelos babilônicos, algo que aconteceu alguns anos depois, algumas décadas depois da própria existência de Asaf. E esse é um salmo, quando ele foi organizado ali dentro do livro de Salmos, ele foi organizado logo na sequência do Salmo 73, que também é um salmo de lamento. O Salmo 74 é também um salmo de lamento, assim como o Salmo 73, e é um salmo no contexto bem diferente do Salmo 73. O Salmo 73 é um salmo de lamento pessoal, individual, de alguém que está sofrendo, de alguém que está tendo um período ruim na vida, e devido a esse período ruim na vida, essa pessoa está se lamentando a Deus diretamente. O Salmo 74, embora também seja uma pessoa se lamentando, ela está se lamentando em nome do povo de Israel. É uma lamentação coletiva. E é interessante que quando você lê os dois salmos, embora um seja uma lamentação individual e o outro seja uma lamentação coletiva, o discurso de lamentação é um discurso bastante parecido. E eu particularmente gosto de ler, estudar e meditar nos salmos de lamentação e nos textos de lamentação da Bíblia. É uma tradição bastante rica e bastante diferente da nossa mentalidade. Nós temos uma mentalidade muito para frente, muito positiva, muito festiva. E isso, no decorrer do tempo, tem até se agravado, digamos assim. Hoje a gente vive numa cultura que a gente pode falar de uma cultura coach, de uma cultura da motivação, de uma cultura sempre para cima, aquela cultura de incentivo a uma vitória constante na vida. E dentro dessa cultura não há espaço para lamentar. Pelo contrário, a lamentação é muito mal vista. A lamentação é vista como fraqueza. A lamentação é vista como algo que pode até atrair coisas ruins, numa mentalidade supersticiosa que as pessoas têm.
As pessoas até pensam, olha, eu não devo me lamentar, porque a lamentação vai trazer mais problemas para a minha vida, vai trazer mais tristezas para a minha vida. A lamentação hoje é algo assim totalmente condenável. E nessa mentalidade, que é sempre positiva, hoje, inclusive, os psicólogos usam até uma expressão bem interessante, que existe uma positividade tóxica. Em que sentido? Há ambientes que tudo tem que ser tão positivo, mas tão positivo, mas tão positivo, que você fica doente sendo tão positivo. Você não consegue manter aquele ritmo de positividade o tempo todo. E isso é totalmente contrário à cultura da Bíblia. A Bíblia, ela tem sim salmos de alegria, de celebração. Por exemplo, a gente pode lembrar como o Salmo 100, como outros salmos também, celebrando com júbilo, com alegria, com festa, com tambores, dando a ideia de uma alegria muito intensa mesmo, uma alegria que envolve música, que envolve até dança, que envolve uma celebração, constante. Isso tem celebração. Se a gente lê todo o texto bíblico, quando teve ali a libertação do povo do Egito, do povo de Israel no Egito, houve sim celebrações, houve sim momentos de grande festa, de grande alegria. A gente pode lembrar do episódio de Miriam dançando, a gente pode lembrar de Davi celebrando, tantos personagens da Bíblia celebrando grandes conquistas, grandes vitórias. Isso tem na Bíblia, de fato tem. Mas também tem muita lamentação. Você tem aqui não só salmos de lamentação, como você também tem até livros inteiros, como o livro de lamentações do profeta Jeremias. Não só o profeta Jeremias, se a gente lê alguns trechos do próprio livro de Jeremias, também ali dentro está inserido lamentações. Se a gente lê Ezequiel, tem lamentações ali inserido. Se a gente lê o profeta Isaías, também tem lamentações inseridas. E se a gente lê dos evangelhos, Jesus também, ele profere algum tipo de lamentação. Quando Jesus olha Jerusalém, cega de pecado, cega para a escuta da sua palavra, ele lamenta que Jerusalém seja aquela cidade tão dura. Ele lamenta, não só nesse episódio, mas na própria cruz, Jesus cita um salmo de lamentação. A gente não pode esquecer disso, que ele cita o Salmo de número 22, versículo 1, quando Jesus está pregado na cruz, e ele fala ali, Deus meu, por que me desamparastes? Ele está citando um Salmo de lamentação. E aí, muita gente tem uma resistência à lamentação, porque lamentar lembra murmurar. Aí a gente tem uma dificuldade, porque de fato a Bíblia condena a murmuração. O povo de Israel era um povo que murmurava muito, e por isso foi punido muitas vezes. Aquela primeira geração que saiu do Egito, simplesmente, ela nem sequer chegou à terra prometida. E devido muitas murmurações, o povo de Israel, ele foi tido ali, ou foi tomado por várias advertências do Senhor, por vários juízos, ele foi tomado até mesmo por pragas. Então, a murmuração atraiu coisas ruins para Israel. E aí, a gente vai entender nesse salmo qual é a grande diferença de lamentar e murmurar. É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Primeiro, contexto do salmo. O salmo, como eu falei no início, ele foi escrito num contexto da invasão de Israel pelo Império Babilônico. A Babilônia foi um império muito poderoso. A Babilônica, ela ficava ali onde hoje é mais ou menos o Iraque, ali bem no centro do Oriente Médio. E a Babilônia foi um dos impérios mais poderosos da história. E a gente conhece bem a história de que esse império marcou a história de Israel com a sua invasão. E quando os babilônicos invadiram Jerusalém, havia ali um templo muito bonito,
um templo muito grande, muito bem feito, que foi o templo efetuado e desenhado e pensado por Salomão. Aquele templo, às vezes a gente tem uma ideia da importância do templo, mas talvez a gente não tenha, muitas vezes, a ideia do que era um templo na antiguidade. O templo não era apenas um espaço de culto, não era apenas um lugar onde as pessoas iam ali no templo cultuar a Deus. Até porque, como espaço de culto, o templo era um espaço de culto muito diferente do que a gente tem hoje aqui nesse espaço. Aqui a gente vem orar, cantar, a gente ouve a palavra. O templo era especialmente um lugar de sacrifício. Então era sim um espaço de culto, mas era um espaço de culto feito ali especialmente pelo sacerdote e pelo sumo sacerdote. Pelos vários sacerdotes e também pelo sumo sacerdote. O templo, não só como espaço de culto, e não era só apenas um espaço de culto, mas também era o centro da fé de um povo. Isso em qualquer tipo de povo daquela época. Todos os povos naquela época tinham grandes templos. Todas as grandes religiões da época tinham grandes templos. E o templo representava para esses povos o centro da sua fé. Era a morada do seu Deus. Então, quando um povo inimigo destruía o templo, isso aí era muito mais sério do que a gente imaginar a destruição de uma igreja hoje. A gente pode até imaginar que se uma igreja, num contexto de perseguição, é destruída, vem um trator e destrói as paredes de um templo, a gente pode até imaginar aquelas pessoas que ali habitavam, orando numa montanha, buscando ao Senhor no meio da rua, fazendo isso dentro de uma casa. A gente pode imaginar isso. Mas não era o caso aqui do povo de Israel na época. Quando eles estavam ali, e imagina essa cena, porque é mais ou menos isso que a gente tem aqui, esse salmista, que a gente não sabe exatamente quem é, mas dá a entender que ele estava em Jerusalém, ali naquele momento que o templo foi destruído pelos babilônicos. E quando ele está em Jerusalém, ele vê aquela destruição, e ele vê aquilo totalmente derrubado. E olha o que diz o Salmo. Ele pergunta a Deus no versículo 1, ó Deus, por que nos rejeitas para sempre? Por que ele fala isso? Ele fala isso porque na cabeça de um homem da antiguidade, o templo destruído era sinal do abandono de Deus. Deus foi embora. A prova que Deus foi embora, que ele deixou destruir até mesmo a sua casa. Ele não protegeu nem a sua casa. A sensação aqui é uma sensação de desamparo. O mundo acabou. Essa sensação. O salmista está olhando, eu fico imaginando ele ali, na frente daquele prédio destruído, só pedra sobre pedra, aquela fumaça ainda subindo daqueles escombros. E ele vendo ali e se perguntando, ó Deus, ó Yahvé, nome de Deus, por que o Senhor nos abandonou? Por que o Senhor foi embora? Por que o Senhor nos rejeita para sempre? A ideia é assim, de fato, o mundo acabou. Por que se acendeu a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? A ideia aqui no hebraico é bem interessante. É como se ele estivesse dizendo assim, por que se acendeu como um animal, assim, é aquele animal, imagine aqui um touro, que tem aquele som de resmungo, e por que acendeu a tua ira contra as ovelhinhas do teu pasto, Senhor? Essa é a pergunta que ele faz. Ele diz, Senhor, lembra-te da tua congregação que o Senhor adquiriu desde a antiguidade, que o Senhor remiu para ser tribo da tua herança. Dirige os teus passos para as ruínas perpétuas, para tudo de mal que o inimigo fez no teu santuário. A lamentação aqui é forte porque é o seguinte, o templo era centro da fé. Se não havia templo,
não havia mais motivo para ter fé. O templo era o espaço da presença de Deus. Se não havia templo, não havia mais presença de Deus. O templo era espaço da comunhão do povo de Deus. Se não havia templo, não havia espaço de comunhão. Ou seja, o templo era símbolo, assim, do que havia de máximo da presença de Deus. E aquilo se acabou. Então, para a cabeça dele ali, é uma coisa muito pesada. Mas muito pesada. E ele continua. Ele vai descrever de maneira muito viva o que havia acontecido. Ele diz: os teus adversários, falando aqui dos babilônicos, bramam no lugar das assembleias e erguem as suas próprias insígnias como sinais. Ele está dizendo: Senhor, no meio daqueles escombros, os babilônicos vieram e pegaram as bandeiras dos seus deuses e colocaram as suas bandeiras ali como sinais de que quem venceu ali não é o Deus de Israel. Quem venceu foi os deuses dos babilônicos. E ali eles colocaram os sinais. É como se alguém chegasse aqui destruindo tudo, tirasse essa cruz, que é símbolo da fé cristã, e colocasse aqui um símbolo de uma religião pagã. Foi isso que eles fizeram. Eles profanaram o espaço sagrado. E ele continua descrevendo. Ele se parece, no versículo 5, ele se parece com aqueles trabalhadores que pegam machados e quebram a madeira espessa, madeira grossa. Eles vêm com uma violência muito grande. Versículo 6, como machados e martelos, eles destroem os entalhes de madeira. Eles incendeiam o teu santuário, profanam a morada do teu nome, arrasando-a até ao chão. Disseram no coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Destruição total. O mundo, para aquele salmista, havia acabado. Mas pior do que o mundo acabar, há algo pior do que o mundo acabar, porque essa sensação de mundo acabar a gente tem no momento da crise mais brava da nossa vida. Mas pior do que a sensação é uma outra sensação, que aquilo não tem fim. Exatamente isso que ocorre aqui no versículo 9. Já não vemos os nossos sinais, não há profeta, e observe isso aqui, irmãos, nem há entre nós quem saiba até quando isso vai durar. Olha a gravidade aqui. Porque eu costumo falar, quem está no sofrimento, o pior do sofrimento, além do sofrimento em si, pior do que o sofrimento em si, é olhar para frente e não ver o fim desse sofrimento. Eu estou sofrendo muito hoje, no domingo, mas segunda-feira eu vou ter alívio. Eu estou sofrendo muito hoje, mas daqui uma hora eu vou ter alívio. É uma coisa. Eu estou sofrendo muito hoje, mas eu olho para a segunda, eu olho para a terça, eu olho para a quarta, eu olho para o ano que vem e não vejo perspectiva, é muito ruim. Exatamente isso que ele estava passando nesse momento. Senhor, eu olho para frente e não vejo perspectiva de melhora. Pior, eu olho para frente e não vejo um sinal de melhora. Pior, não há um profeta. Não há um profeta dizendo, a redenção virá. Não há um profeta dizendo, a salvação virá. Pior, não há entre nós ninguém que saiba até quando isso vai durar. Você está vendo que a situação aqui é bastante pesada, né? E vai piorando. E ele fala no versículo 10, até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? É a sensação. Quando a gente está no desespero, a gente tem esses momentos. A nossa sensação é, Senhor, isso não vai acabar? Será que isso vai ser para sempre? O Senhor retirou a tua mão direita. E olha a imagem, o versículo 11. Ele perguntando, veja a lamentação, é muito sincera, né? Ele pergunta a Deus, Senhor, por que retiras a tua mão, sim, a tua mão direita, e a conservas no teu seio? É essa imagem que ele está tendo de Deus. Senhor, a tua mão direita, que é a mão da salvação, o Senhor guardou no teu peito.
e ali está. O Senhor fechou a tua mão para mim. Aí, irmãos, aqui começa o ponto que eu falo, a diferença entre lamentar e murmurar. É o versículo 12. Se você observou até aqui, a lamentação é bastante forte e sincera. Ele não esconde nenhum sentimento de Deus, nenhum. Ele está se sentindo abandonado, ele está sentindo que aquele sofrimento nunca vai acabar, ele não está vendo nenhum sinal de melhora, ele não está vendo nenhuma profecia, nenhum nada, ele só está vendo tragédia em cima de tragédia, é fumaça, é entulho, tudo está acabando. Ele é muito sincero, ele está derramando seu coração para Deus. Mas olha aqui a diferença. Versículo 12. Mas Deus é o meu rei desde a antiguidade. Olha que lindo isso. Depois de chorar, ainda em choro, ele está falando, mas Deus é o meu Deus desde a antiguidade. Ou seja, não deixou de ser. É interessante a conjunção verbal aqui, ó. Mas Deus é meu Deus o tempo da construção. Mas Deus é o meu Deus desde a antiguidade. É o meu Deus, é o meu rei. Não é o verbo foi. Não é o verbo será. É o meu rei desde a antiguidade. Eu acho isso muito, muito lindo. Essa é a diferença essencial entre lamentar e murmurar. Quem lamenta e murmura tem um ponto em comum. Está chorando a situação ruim. Está consciente que a situação está muito pesada. Está consciente de que a situação é a pior, talvez, da vida. Mas a diferença é que quem lamenta ainda tem esperança. Tá? E quem murmura já perdeu a esperança. Essa é, na essência, a diferença. Ou seja, lamentar é derramar o coração, é jogar tudo para fora, mas ainda cultivar a esperança. Murmurar é jogar tudo para fora, mas alimentar o cinismo. Qual é a diferença? Quem tem esperança pode olhar para o futuro e não ver nada. Pode olhar assim para frente, não tem sinal de melhora nenhuma. Mas olha para Deus e diz, mas o Senhor, meu Deus, o meu rei para sempre. Eu não estou vendo nenhum sinal de melhora, mas eu sei que o Senhor é meu Deus para sempre. Quem murmura, olha para frente, não vê nada também de bom, e começa a desprezar a própria ação de Deus. E começa a olhar para tudo de uma maneira cínica. Qual é a diferença? O cinismo é quando eu olho para qualquer coisa e só consigo ver mal e desgraça. O cínico não consegue ver beleza em absolutamente nada. Agora, aquele que tem esperança, ele pode estar vendo só tragédia na sua frente, mas ele não perde de vista o Deus de toda a salvação que ele tem. E é lindo a forma como o salmista fala aqui de Deus, porque ele diz, olha, Deus é o meu rei desde a antiguidade, é Ele quem opera feitos salvadores no meio da terra. Aí ele começa a falar de coisas que Deus fez. Ele diz assim, tu com teu poder dividiste o mar. Ele está falando aqui da abertura do Mar Vermelho. O Senhor é aquele que esmagou sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Despedaçaste as cabeças do Leviatã. Interessante isso. Olha aqui. Quem havia invadido Israel? Babilônia. E ele está usando aqui um mito, uma história dos babilônicos. Os babilônicos tinham um mito chamado Leviatã. Quem era o Leviatã no mito babilônico? Era um monstro marinho com 7 cabeças que governava os mares. E aí, na antiguidade, graças a esse mito babilônico, o Leviatã se tornou um símbolo do caos, do caótico. Ele era o governador dos mares.
E esse movimento, esse maremoto que ele fazia, esse movimento drástico e violento que o Leviatã fazia, era o símbolo do caos, da confusão. Aí, quando o salmista diz, o Senhor é aquele que arrancou a cabeça dos monstros marinhos, o Senhor é aquele que arrancou a cabeça do Leviatã, é exatamente isso que ele está dizendo. O Senhor é aquele que controla o caos, né? O Senhor é aquele que controla a confusão. É isso que o Senhor faz. E aí, ele diz, tu abristes fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Aqui lembrando outros episódios da história de Israel, onde o Senhor abriu fonte no deserto, onde o Senhor secou o rio Jordão para o povo de Israel passar. E tudo isso foi acontecendo. Teu é o dia, tu é a noite, a luz, o sol, tu formastes, ou seja, o Senhor é criador de todas as coisas, nada está fora do teu controle, fixaste os confins da terra, verão e inverno, tu o fizestes. Esperança, irmãos. Esperança é o ponto. E ele continua aqui. Lembra-te disso, o inimigo tem insultado o Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues a rapina à vida da tua pomba, nem te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Olha o movimento aqui. Lamentação, baixa, um movimento de contrição, um movimento de humilhação, um movimento de o meu chão desabou, onde eu piso, eu não consigo mais ter estabilidade. Depois ele faz um outro movimento, que é lembrar do passado das ações de Deus, que é lembrar da grande e poderosa ação de Deus. E isso fortalece ainda mais a fé dele, que leva ele agora a orar pelo fim dessa situação. Ele, embora ainda não enxergue o fim disso, agora ele consegue orar pelo fim da situação. Porque isso é um ponto bastante curioso. Dependendo do nível de sofrimento que a gente tenha em determinada situação, a gente fica tão absorvido por aquilo que a gente nem consegue orar pelo fim daquilo. Aí, então, primeiro Deus tem que fazer com que o meu coração encha de esperança e lembre dos feitos passados para que eu volte a cultivar no meu coração a esperança que eu possa orar pelo fim daquela situação. É exatamente isso que ele está fazendo agora. Ele começa a orar pelo fim dessa situação. E aqui, irmãos, temos um ponto também que diferencia a murmuração da lamentação. A murmuração, ela não tem memória. A murmuração, ela não consegue olhar para o passado e ver aquilo que Deus já fez na minha vida e na sua vida. A murmuração, ela não consegue agradecer por aquilo que Deus já deu de salvação. O lamento, embora lamente a situação do hoje, ele consegue olhar para o passado e ver, Deus já me salvou lá atrás. Deus já me deu escape lá atrás. Eu tenho memória daquilo que Deus fez. A memória é muito importante na Bíblia. O povo de Israel, ele tinha vários rituais para lembrar da libertação que Deus deu no Egito. O próprio ritual da Páscoa, que é feito até hoje pelos judeus, é um ritual de lembrança, de memória daquilo que Deus fez na libertação do povo do Egito. Da mesma forma, Jesus fez isso conosco através da ceia. A ceia foi dada por Jesus para quê? Ela foi dada para que a nossa memória nunca esqueça que Jesus morreu pela gente. Nunca esqueça que Jesus entregou a sua vida por amor de nós. Então, cultivar a memória é muito importante. É por isso que, no centro de um salmo de lamentação, que é Lamentações de Jeremias, que é um grande salmo de lamentação, Jeremias fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à minha memória. Ou seja, eu vou alimentar a minha memória com aquilo que me dá esperança. Por isso que é muito importante que no momento do sofrimento, e não só, no momento da bonança também,
mas no momento do sofrimento, especialmente, a gente possa alimentar a nossa fé, a nossa memória com aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. E grandes coisas o Senhor já fez e continuará fazendo na nossa existência. Então, nesse sentido, uma boa refrescagem da nossa memória vem por meio da palavra. Vem por meio daquilo que o Senhor fez, por meio de Cristo, que está registrado no Novo Testamento, por meio das grandes obras que o Senhor fez no meio do povo de Israel, que está registrado no Antigo Testamento, e também por meio daquilo que o Senhor nos promete para o futuro, a Nova Jerusalém, tudo aquilo que está registrado no Apocalipse, que também é um livro recheado de esperança. Aí o salmista continua. Agora ele está orando. Lembra-te disso, o inimigo tem insultado o Senhor e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues a rapina a vida de tua pomba. Olha que imagem bonita. Ele consegue agora fazer uma oração. Senhor, não entregues a rapina, a raposa, ao animal peçonhento, ao animal violento. Não entregues a tua pombinha, os teus filhotes. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Versículo 20. Lembra-te da tua aliança. Olha que coisa linda. O processo de memória do salmista é um processo como se fosse o exercício de memória de Deus. Não que Deus perca a memória. Não porque Deus não lembre do passado. Mas o que o salmista está chamando a atenção aqui é o seguinte: Deus, eu quero lembrar na minha cabeça, porque eu sei que o Senhor lembrará aí no céu, da aliança que o Senhor fez conosco. E isso é muito lindo, porque é um apelo à fidelidade de Deus. Deus é fiel para conosco, ainda que a gente seja infiel para com Ele, né? Deus continua fiel, por isso que Ele apela à aliança. Pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado ou oprimido, que o aflito e necessitado louve o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. O salmo aqui não tem uma resposta de Deus. O salmo aqui não tem uma correspondência logo na sequência do salmista dizendo, e Deus me livrou e tal. Né? Mas é importante a gente ter em mente o seguinte: o silêncio de Deus é um silêncio que a gente sabe muito bem que Deus continua trabalhando nele. Mas haverá situações em que esse silêncio estará ali. E ali vai ser mais um convite para que a gente confie no Senhor. Mais um convite. Tem um filme, eu não lembro como ficou o título em português, em inglês era The Grey. Era um filme o seguinte, é a história de um grupo de trabalhadores de uma empresa de petróleo. Eles estão voltando de avião de um lugar muito remoto, muito frio. Eles estão voltando de avião dessa base de petróleo que eles estavam explorando. E o avião cai numa floresta. O avião tem um problema, ele cai. E o filme é uma tensão o tempo todo, porque é uma luta pela sobrevivência na floresta, porque a floresta está cheia de rios perigosos, de montanhas íngremes, e pior, está cheio de lobo. Cheio de lobo. E aí o filme é tudo isso, assim, o pessoal sendo morto por lobo, aquela coisa toda e tal. Até que o personagem principal chega à última cena, como é um filme antigo, eu já estou te dando o final do filme. Mas chega à última cena, é bem interessante, que ele está num lago, cercado por muitas águas, e tem um rio também próximo a ele, e aí ele começa a ser cercado de lobos. Lobos de todos os lados começam a cercar ele. E ele começa a orar. E ele olha para o céu. E quando ele olha para o céu, é interessante que começa um silêncio na cena. E aquele silêncio é como se fosse assim, ó. Ele ora e não está vindo
Nenhuma resposta lá de cima. O filme acaba com essa cena. A gente não sabe se ele foi atacado pelos lobos ou se ele foi salvo pelos lobos. Mas eu acho essa cena uma cena muito bonita. Por quê? Porque muitas vezes na vida é assim, ó. A gente ora no momento do desespero e parece que tem um bloqueio assim no céu. A questão é, irmãos, que mesmo nesse bloqueio que a gente pode sentir, a gente tem que confiar no Senhor. Jesus teve esse bloqueio. Jesus na cruz, se você ler com muita atenção os evangelhos, Jesus, ele não está morrendo de boa na cruz. Tem gente que acha que Jesus morreu assim, todo tranquilão. Não. Jesus se angustiou tanto no Getsemane, que a Bíblia diz que ele suou, melhor dizendo, sangue. Tamanho era o estresse que Jesus estava passando. Então, Jesus, ele passou um medo, um pavor da morte, uma coisa assim estressante, uma coisa terrível. E Jesus está ali na cruz, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Eu fico imaginando a mesma cena, de um olhar para o céu, de um olhar talvez de um céu nublado, de um bloqueio, de um grande silêncio. Mas está ali Jesus falando, Deus meu, Deus meu. É linda essa frase por isso. O porquê me desamparastes começa com a frase, Deus meu. Continua sendo meu Deus. Continua sendo o meu Senhor. Por isso, irmãos, eu quero que você saia daqui meditando exatamente isso. Deus é um Deus que eu posso confiar, mas que isso não significa que Ele sempre dará as respostas no momento que eu vou precisar. Deus é o meu Deus, ainda que haja circunstâncias que parece que Ele poderia estar agindo e Ele não está agindo. Deus é meu Deus, ainda que pareça que tudo está dando errado, que o mundo está desabando, que o mundo está acabando, mas Ele continua sendo o meu Deus. Então, o que você precisa, o que eu preciso, o que todos nós precisamos, é que o nosso coração seja tomado de esperança, tomado de memória por aquilo que o Senhor já fez por você. Vamos cultivar o nosso coração de esperança. Amém, igreja? Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Daniel, aqui pela oportunidade. Que Deus possa abençoá-los. Amém, irmãos. E como ele disse, como é lindo nós podermos pertencer a este Deus. Como é lindo na pior das adversidades nós nos lembrarmos que ainda pertencemos a esse Deus. Vamos colocar em pé e cantar essa esperança. Sair daqui com essa esperança de que Ele é o nosso Deus. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Senhor, que
que a gente não perca a vista do Senhor, que mesmo a gente não vendo luz no fim do túnel, que a gente veja o Senhor, que o Senhor nos baste, que mesmo não vendo saída, nós encontremos o Teu amor, que nós encontremos essa esperança que o Senhor nos deu, que essa seja a nossa motivação todos os dias, porque nós temos a alegria de saber que pertencemos a este Deus de amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém. Os irmãos podem se assentar. Domingo estaremos de novo para lembrarmos dos feitos de Deus. Que nos tempos bons Ele é um Deus bom, a sua misericórdia dura para sempre. No tempo mau, a sua misericórdia dura para sempre. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom, esse Deus de amor. Que nós tenhamos essa esperança. Domingo que vem, às 19 horas, estaremos aqui novamente para louvarmos, para exaltarmos, para agradecermos a este Deus. Estamos encerrados, em nome de Jesus.